O Russell 2000 é o índice mais famoso de small caps americanos e provavelmente um dos mais famosos do mundo. E aqui no Brasil agora a gente tem uma opção muito interessante para investir nesse índice, tendo ainda uns dividendos aí mensais recorrentes. Essa é a solução prometida aí pelo pessoal da Buena Vista, aqui do IWM-I11, o ETF que promete replicar de certa forma a variação do IWM, que é o Russell 2000, de forma dolarizada aqui no Brasil, e ainda pagando aqui uns dividendos, uns proventos recorrentes de mais ou menos aí 1%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas aí, será que é bom ter na carteira? Muda muito do S&P 500 ou do Nasdaq? Vamos começar entendendo então o que é o índice Russell 2000, né? O Russell 2000 aqui, para a gente entender mais fácil. Nada mais é do que esse índice de small caps americanas, que é praticamente aí o índice mais relevante deles, numa base de small caps, tá bom? Tem vários índices lá, aqui no Brasil a gente tem o Small 11, mas, enfim, esse aqui é o que o pessoal acaba mais olhando em termos de small caps, e aí empresas com um certo alto potencial de valorização. Aqui só para vocês terem noção, tá? Quando a gente olha aqui US Small Caps, a gente tem várias delas aqui possíveis de escolher, né? Então o IWM, que é o Russell 2000, acaba sendo o mais famoso, o mais conhecido, mas tem outros aqui, né? O IJR, VB, VTWO, dentre vários e vários outros. Bom, e para analisar o ETF aqui do Brasil, a gente tem que começar olhando primeiro o índice e o ETF, vamos dizer assim, original, aquele que origina tudo isso, que é o IWM lá dos Estados Unidos, tá? Então aqui pra gente não vai importar tanto as características do ETF em si, mas sim do índice, que a gente vai acabar, enfim, pegando essa variação de uma forma ou de outra aqui com o IWMI 11. Mas assim, só para conhecimento, né, se você investe lá fora e tem, então o IWM, ele é a versão aqui da BlackRock, o iShares Russell 2000 aqui, ETF, com um custo aqui de 0,19% ao ano, tá? Então, custo muito tranquilo, muito baixo. Pra vocês verem, né, aqui no Brasil a gente também tem esse expense ratio aqui para alguns índices. Estados Unidos geralmente é um pouco mais barato, mas ainda assim muito aceitável. Eles mostram aqui performance, retorno, a gente já vai analisar no gráfico tudo isso, tá? Aí eles colocam aqui alguns fatores aqui de maior relevância, mas o que a gente quer mesmo saber é isso aqui, ó. Então, number of holdings, né? Quantas empresas tem dentro do ETF? Aqui, 1970, quase 2.000, conforme pede aí o índice, né? E aí, ó, isso aqui é muitíssimo importante. Eu vou dedicar a parte ali um pouco mais pro final do vídeo, que eu mostro os gráficos, eu faço as comparações todas. Olha só, que a gente tem o equity beta, tá? Então, ele está pegando o beta do Russell 2000 em comparação aqui, ó, com o S&P. Olha só. Então, calculado versus o S&P 500. E o que a gente tem aqui de cara, que eu vou falar bastante ali no final, é que o beta do IWM em relação ao S&P 500, tudo lá nos Estados Unidos, tudo dolarizado, nada aqui do Brasil, não paga dividendos, mas ele vai dizer muito como é que esse ativo anda em relação ao mercado, tá? E olha só, é 1,12, tá bom? Então, esse é um ativo que anda praticamente igual o S&P 500. Isso aqui de cara já é não vou dizer que é um alerta, tá? Mas isso aqui é uma característica muito importante que você precisa ter noção se você está comprando o IWM e também tem o SPY I11, por exemplo, ou o QQQ I11. Porque por mais que você está diversificando em termos de empresa ou de índice, você está colocando na sua carteira um ativo que vai andar praticamente igual. Tá? Eu estou batendo bastante essa tecla nos últimos vídeos, porque muitos dos ativos que eu trago, todos eles são muito bons e até certo ponto você até pode ter todos eles na sua carteira, tá? Dependendo de um monte de coisa. Mas eu estou alertando muito porque, assim, eu sei que a galera que me assiste é um pouco mais evoluída já nos investimentos, tá? Mas tem muita gente às vezes que está chegando nova ou que só escutou diversifica a carteira e não entende que se você compra vários ativos com o mesmo beta, com a mesma oscilação, com a mesma correlação, todos eles sobem ou todos eles caem, você de fato não está diversificando. Você está comprando empresas diferentes, índices diferentes, às vezes até países e moedas diferentes, mas se numa frequência aí de curto prazo eles sobem ou caem juntos, você não está diversificado, tá? Então é um alerta, não quer dizer que é ruim nem que é bom, mas é só para a gente estar ciente que ele tem esse comportamento, tá? Mas beleza, vamos lá, seguindo aqui o barco. Vai mostrar aqui umas informaçõezinhas, sustentabilidade, papapá, beleza. Assim, tem bastante informação útil, tá? Não consigo ficar passando por tudo, porque senão esse vídeo não acaba nunca, né? Mostra aqui as principais ações aqui que ele segura, os holdings, né, que
que ele está segurando na carteira, beleza? E aí aqui sim, essa parte é muitíssimo importante, tá? Como é que esse índice, né, esse ETF, pelo menos, ele está, enfim, segmentado e estruturado hoje, tá? Então, primeiro aqui, ele está com indústria e finanças, tá? Então, cara, basicamente é um índice que está pegando aqui muitas small caps de indústrias e também do financeiro aí, relacionados aí por diversos microsetores. E logo na sequência vem aqui healthcare e, enfim, information technology, que é TI da vida, né? Tecnologia em geral. E aqui, claro, é saúde e cuidados, tá? Só aqui já deu aqui mais de 50% do índice aqui, beleza? E aí, claro, depois ele fica aí super diversificado para outros, enfim, para outros setores, principalmente ali da economia americana, tá? Mas de forma geral, por mais que são small caps, a gente vê que são aí, enfim, setores muito interessantes, são setores que alguns deles são cíclicos, alguns não são, alguns são mais sensíveis e voláteis, mas ainda assim são setores assim consolidados, né? Você vê aqui, poxa, real estate, né? Imóveis, cara, setor financeiro nos Estados Unidos não é uma coisa que vai acabar, né? Pode acabar o real, pode acabar o dólar, pode acabar o Bitcoin, ainda vai ter algum setor de finanças nos Estados Unidos. Mas beleza, é só como ele está segmentado, tá bom? E já comenta aqui para mim se você gosta também de small caps, empresas ainda não tão grandes e não tão consolidadas e tem elas na carteira. Bom, mas agora vamos falar então de IWMI11, trazendo aqui para nossa realidade do Brasil, tá? Por quê? Porque o IWMI11 ele nada mais compra do que um ETF lá do exterior, famoso IWMI, né? Aqui, ó, nada mais é do que, enfim, esse aqui é o ETF original dos Estados Unidos e a Buena Vista compra os ETFs da NEOS aqui pelo Brasil, tá? Eu até falei isso no vídeo do Coin 11. Provavelmente a gente vai ter ao longo do ano, tá? Um monte de ETFs aqui da NEOS sendo comprados e replicados, né? Sendo facilitados, acho que é o melhor termo, pela Buena Vista aqui no Brasil. E vou fazer uma série de vídeos em relação a eles, tá? Porque eu sei que o pessoal gosta muito enfim, são vídeos que acabam tendo bastante interesse das pessoas, tá? Inclusive, comenta pra mim se você, enfim, tem algum interesse específico, que eu faço vídeos também pelo que o pessoal pede, tá? A gente tem que entregar valor aqui, porque senão eu falo das coisas que eu acho, às vezes ninguém tá interessado nisso, e isso não faz sentido. Mas beleza, o IWMI, que é o ETF original lá dos Estados Unidos, ele tenta entregar aqui em torno de 14% aqui de distribuição aqui desses dividendos lá ao ano, tá? E aí tem aqui uma taxa de administração lá dos Estados Unidos, né, de, cara, quase 0,7% ao ano, tá bom? Aí no geral o que importa aqui é que a oscilação ela é quase a mesma do IWM, porém tem um pouco menos de volatilidade. A gente já vai ver essas comparações no gráfico. E aqui para nós, né, o que a Buena Vista traz é alguma coisa um pouco parecida, porém com alguns custos a mais, tá? Então, a taxa global desse ETF aqui no Brasil é 0,83, né? Já é um pouquinho a mais do que o ETF original lá dos Estados Unidos, o IWMI, tá? Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem, quem está comprando aqui está economizando com câmbio, com IOF, com retirar e remessas aí de dinheiro para o exterior, tá tirando aí a complexidade do imposto de renda, né? A questão tributária aí do exterior, então tem um capital intelectual envolvido, então acaba sendo um pouquinho mais caro em termos de taxas de administração, tá? Mas uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos é que essas taxas de ETFs, por mais que elas podem até ser um pouco mais caras, chegando próximo de 1% ao ano, que é raro, mas a gente já viu por aí, ainda assim vale mais a pena, na minha opinião, do que você fazer a sua própria gestão de comprar 2.000 empresas de uma vez e ainda fazer essa estratégia de lançamento de calls aí, que eu já vou explicar logo mais, né, que a Buena Vista, enfim, né, que a Buena Vista e o NEOS fazem para você, tá? Então, essa complexidade é imensa de você ter 2.000 empresas na carteira e as calls aí desse pacotão todo. Então, assim, acho que é totalmente viável você ter algum custo, né, galera? Não tem almoço grátis no mercado financeiro, tá? Já falei isso em alguns vídeos, e se você acredita que tem, enfim, escreve para mim nos comentários que eu vou responder a minha opinião, e assim a gente segue, né? Mas beleza, ele vai prometer aqui também alguns proventos mensais, né? A gente tem a incidência aí de um imposto chatinho, mas é a vida, né? De 15% em cima dos dividendos aqui de ETFs no Brasil, tá? Então, às vezes o líquido cai até um pouco menos na sua conta, mas aqui o alvo deles é alguma coisa próxima de 1%, tá? Considera 1% que é o caso mais razoável por mês, tá bom? Investindo, claro, em ações small caps dos Estados Unidos, num ativo que é dolarizado, tá? Então, tem muitos riscos envolvidos, tem possível variação do câmbio, tem possível variação das ações, são small caps, tem. Lembrando que as small caps americanas não são tão pequenas assim às vezes, tá?
mas ainda assim vai dar 1% por mês aí, já líquido na sua conta, tá? E, cara, isso não é descartável não, tá? Não é descartável mesmo. Um outro ponto de atenção aqui, tá? É o patrimônio líquido aqui do ETF, tá? Na minha opinião, tá um pouco baixo ainda, beleza? E ele tem só ali, não tem nem um mês, acho que agora vai completar um mês de negociação ali na bolsa, então é natural que isso vai aumentando com o passar dos meses, tá bom? Inclusive tem um BDR do IWM, né, do Russell 2000, que eu nem vou comentar nesse vídeo, porque ele tem uma liquidez até mais baixa ainda em alguns momentos, e eu não quero que fique muito confuso, tá? Mas se vocês querem que eu fale somente do BDR do Russell 2000 ou algum outro BDR, escreve para mim que eu faço um vídeo somente daquilo, tá? E aí a gente tem aqui mais informações importantes, olha só. A liquidez é D+3, tá? Então isso é muito relevante para você, né? O pessoal geralmente está acostumado com D+2 na bolsa, né? Acaba sendo mais padrão aí para vários ativos. E aí a taxa aqui 0,83, um pouquinho mais cara do que a gente viu lá dos Estados Unidos, mas ainda assim não vejo que é um problema, tá? Acho bem razoável. Aí você tem aquelas vantagens de sempre, baixa correlação entre os ativos dentro desse índice, né? Alta renda mensal, de fato, é bem considerável. Eficiência tributária, você acaba tendo algumas vantagens do que investir lá nos Estados Unidos, tá? E ainda eles colocam aqui algumas empresas destaques, pegar até aqui do material publicitário já pra gente ver. Então, poxa, Papa John's aqui, ó, cara, quem já foi para os Estados Unidos ou já viu meme na internet, já certamente já ouviu falar, né, da pizzaria aqui, ó, Udemy, a questão aqui das cursos de educação, né, Coursera também, GoPro, quem nunca ouviu falar, né, Victoria's Secret, cara, isso aqui não é small cap, né, assim, é small cap porque eles classificam, tá, mas assim, Shake Shack, cara, quem nunca foi para os Estados Unidos e já comeu lá, sabe que, cara, isso aqui não é uma empresa de esquina, é uma franquia gigante de uma hamburgueria imensa, que tem em todo lugar isso aqui, tá? Não é, assim, é small cap, mas são empresas muito consolidadas, tá bom? E aí eles trazem aqui um pouquinho daquele resumo que a gente já viu, e detalhem aqui um pouquinho da metodologia também do índice, né, do Russell 2000 aqui, que pega aqui empresas que tem essa capitalização de mercado aqui, né, entre o Russell 1000 e o Russell 3000. Enfim, eles têm vários métodos para, enfim, identificar e classificar essas empresas, né? E aqui a gente começa a ter, ainda no material publicitário, algumas informações interessantes, tá? Eles botam aqui um histórico de, enfim, lá de 2010, né? Que, assim, o histórico é verdadeiro, tá? Não tô questionando isso, mas tem que tomar um certo cuidado, tá? Olha só essas linhas que foram colocadas aqui. Então a gente tem o IBOV, o Russell 2000 em dólares, Russell 2000 BRL, que é o dolarizado, e o Small, né? E que a gente percebe, né, que o Russell 2000 em BRL, ou seja, ele é dolarizado, né? Quando você compra em dólares e traz de volta para o Brasil, né? É tipo o IVVB11 da vida, né? Ele tá aqui, ó, estourado, né? Poxa, rendeu muito mais do que os outros e tal. Sim, mas lembrem, né? Aqui embaixo a gente tem a linha do Russell 2000 comum. E, assim, foi um bom retorno em dólares, né? Mas a gente vê que a valorização mesmo, ela vem do dólar, não desse ativo, tá? Então esse é um ponto importantíssimo. E, claro, você está exposto a esse tipo de variação, né? Variação cambial também no longo prazo é ótimo para sua carteira. Eu sempre defendo muito isso. E eu não sei se você gosta de ativos dolarizados, mas se você gosta desse vídeo, deixa o like e se inscreve para mais análises como essa. E aqui eles justificam mais alguns fatores que tornam o ETF interessante segundo eles, tá? Alguns deles eu discordo aqui e eu vou expor a minha opinião, mas não deixa de ser verdade. Então, primeiro, cenário macroeconômico, né? Então, pequenas empresas, por dependerem mais de financiamento, são particularmente sensíveis a mudanças nas taxas de juros. Tá? Então, isso é verdade, mas assim, a taxa de juros nos Estados Unidos, hoje, ela permanece aí uma incógnita, né? O pessoal, tem gente que precifica que ela vai cair, que ela vai ficar igual, e alguns que ela vai subir já no médio e longo prazo com o Trump, tá? Então, por mais que seja verdadeira essa afirmação, não considero que é só isso que é vantagem nesse momento, tá? Até porque o momento que eu tô fazendo nesse vídeo em janeiro de 2025, cara, se você tá vendo isso aqui em fevereiro ou março, pode ser que o cenário já mudou, tá? Então, não é porque tá escrito aqui que você vai sair investindo, tá? Valuations atraentes. Cara, não vou opinar porque eu não sei de cabeça aqui qual que é, mas isso aqui às vezes é um pouco tricky, né? Tem que tomar cuidado. É aquela história, né? Brasil tá barato. Brasil tá barato há 30 anos, né? Então, eu não olho muito para valuation nesse sentido. Mas justo, né? Pode ser uma verdade, não estou questionando. Digitalização e automação. Pega aqui esse novo ciclo de tecnologias, que aqui eu já tenho algumas ressalvas, tá? De novo, não estou falando que isso aqui é mentira ou que está errado, mas, cara, uma das grandes coisas que impressionou muita gente de 2024 em relação ao mercado financeiro norte-americano foi que
as empresas que cresceram exponencialmente não foram as small caps como geralmente são. Então, quando alguém investe em small caps, a pessoa geralmente pensa assim, cara, é tipo private equity, você bota lá uma grana, investidor anjo, né? Bota lá uma grana e fala, cara, se der bom, eu vou estourar, vai dar muito bom. Se der ruim, eu perco o capital todo, né? Mas beleza, pode ser que, né, dê ruim por muito, né, por um tempo muito longo até realmente ficar ruim. Você entende que é um risco maior, mas você quer retornos explosivos, exponenciais, né? E o que ficou um pouco mais visto assim do ano passado, que impressionou muita gente, inclusive eu, é que quem gerou mais valor, mais caixa e mais crescimento exponencial foram as Big Techs, mais especificamente lá as Huge Techs, as maiores que existem. Se você for ver o próprio lucro da Nvidia, né, agora dos últimos trimestres ou do último ano, comparado com o faturamento inteiro dela no passado, ele foi maior. Então, uma empresa daquele tamanho todo crescer e somente de lucro ter mais grana do que o faturamento todo de anos anteriores é muito relevante. Esse é o tipo de coisa que você espera no small cap, né? Pô, uma empresa pequena, primeiro ano, faturou R$1.000, segundo ano, faturou 10 mil, 10 vezes mais, uau, incrível. Cara, mas é pouco, é fácil você multiplicar quando tem pouco. Agora, quando você já está no top 10 das maiores, né, já na casa do $1 trilhão, você ficar aumentando assim, cara, é difícil, hein? É difícil. Vai praticamente contra muita teoria econômica de investimentos, de que aquelas grandes empresas já não estão mais em estágio de crescimento. Então, muita gente teve que, enfim, se deparar com esse conceito novo e muita gente nem sequer percebeu que isso aconteceu, tá? Esse é o pior caso, entendeu? Eu, por exemplo, fiquei surpreso disso, mas tem gente que nem percebeu isso, entendeu? E aí é um sinal de alerta, porque a gente pode ver a Apple, o Google, o Facebook, né, a Meta, os Magnificent Seven que fala, né? Ou até mesmo as FANGs, esse pessoal que são as gigantes ficando mais grandes ainda e tomando o mercado das pequenas, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Não é só porque é pequeno que vai se valorizar exponencialmente. E isso eu vou mostrar no gráfico daqui a pouco, em como o SP500 valorizou mais do que o Russell 2000, mesmo que a economia americana está indo muito bem, obrigado, faz um bom tempo. Bom, e só seguindo aqui a apresentação deles, eles mostram aqui aquelas vantagens que são padrões de todos os ETFs aqui da Buena Vista, né? Então, uma renda mensal atrelada ao dólar, excelente, tá? Assim, isso é inquestionável, tá? Pessoal, renda mensal, para quem assiste meus vídeos já sabe, né? Eu tenho uma certa ressalva para quem quer ficar buscando só dividendos, sem uma estratégia muito clara, tá? Mas assim, justo. Agora, em relação ao dólar, cara, sem dúvida nenhuma é muito melhor do que você ter aí dividendo de fundo imobiliário ou de, enfim, questões relacionadas ao real, tá? Mas nos próximos meses o dólar vai cair, Anthony. Não sei, eu acho que vai, mas no longo prazo eu sei que eu prefiro estar muito mais dolarizado do que em reais. Volatilidade reduzida, tá? Aqui, aqueles comentários também. Então, de fato, pela estratégia das opções para gerar essa renda passiva, esses dividendos recorrentes, a volatilidade ela cai. Então, isso pode ser uma coisa boa, na sua opinião, no seu portfólio, se você estiver ciente disso, mas você tem que estar ciente que em momentos que esse ETF, ou melhor, o ETF original, né, o IWM, ele estourar muito para cima, dependendo de como essa valorização vier, pode ser que você não consiga pegar ela toda, tá? Mas se você está ciente disso e falar, cara, esse é o preço que se paga, né? Talvez não ganhar toda a valorização para ter renda passiva, você sabe disso, não tem problema, é uma estratégia, tá bom? Eficiência fiscal, então lá, principalmente para nós aqui, né, brasileiros que investimos pelo Brasil, a gente não precisa pagar o imposto que lá nos Estados Unidos tem, né, dos dividendos, que lá é maior, tá? Lá é 30% de imposto dos dividendos, então realmente isso aqui é uma vantagem bem considerável. E exposição aqui a empresas lá dos Estados Unidos emergentes, empresas small caps, né? Emergente é uma palavra, eu não gostei dessa palavra, mas enfim, justo, né? Não deixa de ser verdade. E aqui, enfim, a estratégia que a NEOS, original lá do índice americano, usa, que ela acaba repetindo isso aqui praticamente todos os ETFs que ela tem, né? Então, numa ponta, ela, enfim, no geral, ela tem uma estratégia de opções, né? Os derivativos aí de investimentos. Então, de uma ponta, ela lança aí algumas opções de compra, né? As calls, ela faz uma venda de calls aqui, e isso gera uma renda para quem tem o ETF, né? Porque quando você vende uma opção, você recebe dinheiro, independente se você já exerceu, se vai exercer, não importa. Quando você vende um ativo, faz uma venda descoberta, por exemplo, Petrobras, eu quero vender Petrobras porque eu acho que vai cair o preço, tá bom. Cara, você vai receber dinheiro na sua conta, tá? Em algum momento você vai ter que zerar essa operação da Petrobras, você vai ter que recomprar no prejuízo ou no lucro,
E as opções pode ser que elas vão para zero, tá? Dependendo do cenário do mercado. E se elas forem para zero, você fica com todo esse prêmio para você e você ganhou esse dividendo aí sintético que a galera fala, né? E aí eles ainda fazem aqui, através de uma outra ponta, uma compra de calls aí, né? De opções de compra fora do dinheiro. Então são opções que tendem a ser muito baratas, mas que elas tendem a garantir que você pegue alguma parte do retorno caso aí o índice exploda muito, suba muito, tá? Esse aqui é extremamente complexo, eu não vou me aprofundar nisso, eu também não sou o maior especialista em opções do Brasil, mas de certa forma isso aqui funciona, tá bom? Ah, Anthony, se a estratégia der errado, o que acontece? Acontece que da cota lá desse ETF ou de qualquer outro, vai sendo descontado aí um valor e os ativos vão sendo usados aí para, enfim, vão queimar os ativos para pagar essas operações que deram possivelmente errado, tá? Agora, não veja isso aqui como, o fundo vai quebrar, tem algum risco de ele só cair. Não, isso aqui é bem controlado, tá na mão do pessoal ali, acaba sendo uma operação de certa forma segura, tá bom? Tem aí várias travas e várias limitações e vão limitar o seu ganho, mas também não vão te expor aí perdas gigantescas, tá? E tá muito na mão aqui do pessoal da Nels que faz esses call spreads que a gente fala, tá? Esse é o nome da estratégia de opções que eles fazem. E o objetivo mensal aqui, ó, 1,15, 1,35% aí de distribuição. Lembra que vai ter o impostinho depois, tá? Por isso que eu digo, cara, se você tem 1% na conta ali, já descontado, cara, é muito bom. É muito bom mesmo. Ainda mais em dólar. Você não... Assim, eu entendo que você tá pagando 1% de taxa de 80%, 90% de taxa de administração, tá? Mas imagina você ficar tirando dinheiro todo mês ou sei lá, cada 6 meses pagando câmbio, spread, IOF, fazendo retirada fiscal. É burocrático, pessoal. Eu entendo que muita gente quer fazer e quem consegue fazer eu acho ótimo, é a melhor coisa, mas para muita gente é complexo, é difícil, é custoso e não compensa, tá? Então eu vejo assim, esses retornos de fato eles são interessantes. Tá, mas é bom ou é ruim, Anthony? Que eu já falei demais, né? Pessoal, esse é um índice muito interessante para você ter na sua carteira, independente se você está pegando ali por dividendos ou por valorização, tá? Mas tem que tomar um cuidado por causa da correlação que ele tem com o SP500. Essa análise aqui, ela já vai dizer bastante para vocês em relação a isso. E por que eu bato já nessa tecla de novo, tá? Porque muita gente acaba comprando o SPY I11, o QQQ I11, o IWM I11 e o próximo que eles vão lançar I11, não sei o que. E esses ativos eles podem estar muito correlacionados, tá? Então tem que tomar cuidado, porque uma queda de um pode ocasionar a queda de outro e você vai ter isso na sua carteira sangrando junto, tá bom? Então se isso tá no seu, né, no seu consciente, você só quer dividir realmente os percentuais para comprar um pouquinho de cada, fazer uma média ali, tanto da volatilidade quanto da variação, não tem problema, mas você tem que estar ciente disso, tá bom? Então olha só, o SPY, que é o SP500 em dólares, está aqui em cima, e aqui está o IWM também em dólares, tá? Não estou trazendo nada para real. Por quê? Porque para real é só multiplicar os dois pelo real, tá? Então não importa muito. Mas o que a gente percebe aqui embaixo, nesse indicadorzinho aqui, é que eu tenho, primeiro, né, o Russell 2000 e a correlação dele com o SPY, tá? Então, vocês percebem que ela está muito aqui em cima? Olha só, ele fica bem aqui em cima. Eu vou trazer um vídeo só desse indicador para explicar para vocês, tá? Mas no geral, essa é uma correlação de 0,9, tá? 1 é a correlação perfeita, que a gente fala, né? A correlação exatamente igual. Mas 0,9 é muito próximo de 1, tá? Então, a gente entende que, historicamente, semana a semana, ao longo de um bom período, quase sempre, o que o Russell 2000 faz, o SP500 também faz, tá? E aí, o SP500 ele pode cair um pouco mais do que o Russell às vezes o Russell pode subir um pouco mais que o SP500, mas no geral eles vão para o mesmo lado, tá? Então isso tem que estar muito ciente aí na sua cabeça, tem que ter muita clareza para isso. Um outro ponto, né, aquilo que eu comentei, né, lembra da Nvidia que só o lucro dela foi maior do que o faturamento inteiro lá do ano passado, do ano retrasado? Olha só que interessante, com o passar dos anos, o IWM ele seguiu se valorizando lá nos Estados Unidos, isso aqui tudo em dólares, não está em reais, mas o SP500 abriu um spread, né, ele abriu uma vantagem de valorização, cara, que no longo prazo se tornou muito relevante, tá? É claro, se você olhar só um ano, né? Vou pegar só 2024. Cara, um subiu, sei lá, 10%, o outro 25%. Cara, ainda assim é muita diferença, né? Meu Deus, é muita diferença. Mas assim, se você olha prazos maiores, essa diferença fica cada vez maior. Assim, cada vez maior mesmo. E essa é uma das tendências que tem muita gente falando que pode acontecer cada vez mais, tá? É como se fosse uma vibe meio monopólio, assim, sabe? Quem é grande e Big Tech não vai mais deixar a peteca cair. É tipo isso, tá?
Não sei se é verdade, não sei o que vai acontecer, não tenho bola de cristal. Quando a gente olha o SP500, a gente sempre fala que tá caro, né? Mas ele pode permanecer caro por muito tempo, assim como o Brasil tá barato e permanece barato por muito tempo. Mas é importante a gente lembrar disso, tá bom? Então, se você tá esperando que o IWM, o ativo original, vai pegar e subir com tudo aqui, ó, cara, pode ser que aconteça, mas eu acho que é um pouco otimista demais. Porque aí a gente precisaria ver todas as Big Techs, que já são as mais revolucionárias e as que estão mais apresentando coisas novas e disruptivas, parando de fazer isso e perdendo espaço para as small. Que hoje, cara, eu vejo que é uma coisa difícil de acontecer, tá? E beleza, sempre fica aquele alerta, né? Não é só o SP500, não é só o Russell 2000, não é só Nasdaq, não é só Ibovespa e não é só renda fixa. Sua carteira ela tem que ter todas essas classes de forma a estar conversando com o seu perfil de risco e com o seu objetivo. Algumas pessoas querem mais renda, algumas querem mais dividendos e você precisa ter isso apontando para aquilo que você quer e para aquilo que funciona para você. Então, uma boa carteira de investimentos, ela olha para tudo isso e os ativos todos conversam entre si. Se você não sabe montar sua carteira de investimentos ou tem interesse nas minhas, te mostro aqui um QR Code ou o link aqui na descrição do vídeo em que eu tenho as minhas carteiras recomendadas para esses perfis diferentes de risco ou objetivos de renda ou de crescimento. Se tem interesse, acessa o link, está tudo explicado lá. Bom, e para seguir aqui com a análise, eu tenho feito essas análises de forma um pouco mais profunda, um pouco mais enriquecedora, tá? Se tá muito chato ou muito demorado, escreve aí nos comentários que eu dou uma maneirada aqui e tento não ir tão fundo assim, tá bom? Mas eu acho que isso aqui tem valor, porque talvez as coisas que eu falo aqui eu não vejo muito dos outros canais do pessoal falando. E no mínimo vai fazer você que está assistindo e me prestigiando até aqui, obrigado também, você pensar e refletir, né? Poxa, as coisas que ele está falando fazem sentido? Por que mais ninguém fala? Será que a gente não pode fazer análises parecidas como essa em outros ativos? Para você pensar e refletir também, né? Um bom investidor, ele pensa bastante. Aí o que eu fiz aqui? Eu peguei o IWM e aí multipliquei pelo dólar, tá? Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho praticamente, né, o retorno do IWM, o ativo original, não é o que paga dividendos ainda, em muito breve eu já vou mostrar, multiplicado pelo dólar. Então é como se a gente tivesse pego lá o Russell 2000 dolarizado de volta para real, tá? Beleza. E aí aqui embaixo a gente tem aquele retorno em janelas móveis, tá bom? Então o que a gente percebe? Lá de 2014, eu vou botar, tá? 10, 11 anos aqui, uma janela considerável. A gente percebe que em poucas ocasiões ele ficou aqui abaixo da linha de zero, tá? Ou seja, em poucas ocasiões ele retornou negativo num prazo de janelas móveis de 1 ano. Lembrem que esse aqui é o ativo dolarizado, ou seja, o dólar ajudou bastante, tá? Bastante mesmo. Então, qual que é a minha percepção aqui desse ativo? No longo prazo, a gente pode esperar retornos realmente positivos, tá bom? Tem que tomar muito cuidado, claro, para não ficar comprando topo, fazer DCA, entrar com preço médio, fazer gradual, ter um percentual considerável na carteira, mas a gente percebe que historicamente ele entrega retornos aqui acima de 0%, tá bom? Claro que o SP500 ele retorna mais, porém o SP500 também traz uma volatilidade um pouquinho maior, tá? E outro ponto que a gente não pode esquecer é que não é só o ativo, é o dólar. Então o dólar junto ajuda demais a trazer essa linha aqui de retorno de janelas móveis de 1 ano para cima, tá bom? Ah, Anthony, mas a gente olha aqui agora, ó, tá no topo histórico praticamente. É verdade, tá no topo histórico praticamente. Mas o retorno aqui da janela móvel de 1 ano não tá tão alto assim quanto foi nesses topos anteriores, tá bom? Ah, quer dizer que ele vai subir com tudo aqui? Cara, não quer dizer nada disso. Ninguém sabe o que quer dizer isso aqui. Tipo, não quer dizer que ele vai subir nem cair, não existe um sinal assim. Apenas existe a clareza de que ele retornou 37% para quem comprou faz 1 ano. É isso. Isso aqui é só um dado, tá bom? Idealmente, quando isso aqui chega próximo de zero, fica um pouco mais interessante para você comprar, tá? Porque daí é como se o mercado tivesse estagnado ou até corrigido ao longo de 1 ano e ele pode estar próximo aí de uma reversão aí para uma alta de novo, enfim, para um movimento mais de valorização, tá? Mas aí a gente estaria entrando num viés um pouco mais de timing e eu acho que sinceramente isso é um pouco complicado. Eu não sou totalmente contra, mas eu acho que é um pouco complicado e você precisa fazer isso com a exceção da sua carteira. Eu falei isso já num vídeo recente também de Core Satellite, que você não pode ficar fazendo essas movimentações mais de timing, mais agressivas com a parte geral do seu portfólio, tá? Tem que ser a exceção. Ah, Anthony, por que tu não pegou aqui, ó, o IWMI11, né? Porque ele é muito recente, pô. Ele é muito recente mesmo, tá? Então ele tem, cara, tem 1 mês aqui, não dá para analisar isso daqui.
É uma ripa de candles. Não, não dá para analisar isso daqui. Então dá para pegar o IWMI, que é o original lá dos Estados Unidos, que ele já tem aqui há um tempinho maior. Mas também, olha só, cara, não tem nenhum ano, beleza? Então o que a gente percebe? Que o WMI, ele é o IWM com aquela carteira de opções, ok? Fazer aquela troca de cores, famosa troca de cores, porque eu não consigo enxergar direito. Pronto. E assim, ó, quando a gente pega aqui um período um pouco depois do lançamento, nunca dá para pegar no dia que lançou, tá, pessoal? Isso aqui, nos dias que lança, é muita volatilidade, tem spread entre ativos, entre ETFs, então tem que pegar sempre um pouquinho depois, tá? E o que a gente percebe? Que em alguns casos está dando mais, em alguns casos está dando menos, tá? Então, a impressão que fica, né, nesse curto período de tempo que a gente teve, que não é nem um ano ainda, é que a carteira de opções que gera essa renda passiva, ela não está gerando um prejuízo para os cotistas. Um prejuízo não, né? Uma deixada de valorização, deixar dinheiro na mesa em relação a essa carteira de opções, tá? E isso tende a funcionar muito bem em mercados já mais estabelecidos, como o SP500, Russell 2000, Nasdaq. Nesses mercados eu fico um pouco mais tranquilo, um pouco mais confiante nessa estratégia de opções. Isso foi um dos temas que eu falei bastante lá no Coin 11, que lá, pela volatilidade do Bitcoin ser muito maior, eu tenho algumas ressalvas que pode ficar um dinheiro considerável na mesa, tá bom? Aqui, por enquanto, a gente está tendo um cenário muito recente, é cedo para falar, mas por enquanto é aceitável, não está tendo uma diferença absurda, tá bom? Então eu vejo isso como um bom sinal, mas também pela movimentação que o gráfico fez. Né? Notem que ele não pegou e estourou para cima com tudo, ele voltou, ele ficou de lado, e isso é bom aí para as opções, para esse tipo de estratégia de opções na maioria dos casos. Bom, então o Russell 2000 com os dividendos aqui no Brasil, o IWMI 11, ele é um bom ativo porque ele é dolarizado, ele gera renda passiva, você está exposto a um setor interessante da economia americana, mas, na minha opinião, ele não é melhor do que o SP500, por exemplo. Agora, se você tem noção de que ambos andam juntos, sendo que o SP500 anda um pouco mais e o Russell 2000 um pouco menos, e quer ter ambos na carteira, eu não vejo problema, eu tomaria cuidado, porque você vai estar, enfim, exposto para o mesmo lado, fazendo uma média entre as duas volatilidades, mas eu daria ainda assim um peso um pouco maior no SP500, tá bom? Agora, se você quer diversificar para realmente ter as outras empresas também, fazer uma média, ficar um pouco menos volátil, né, que o SP500, que no caso vai acontecer basicamente isso, e diversificar também aí os seus dividendos de certa forma, né, para quem já tem SPY 11, eu não vejo um problema, tá? Não vejo isso como uma grande sacada para sua carteira, eu acho que não é isso que vai te dar grandes retornos ou grandes ajudas em termos de diminuir o risco, eu acho que não vai mudar praticamente nada, mas se você faz, não vejo que tem um risco de ser ruim, não vejo que tem um problema, tá bom? Só realmente tomar cuidado com o direcional desses ativos, tá? Não adianta sair botando eles muito altos na sua carteira, porque senão ela pode oscilar bastante, bastante mesmo. Agora, se você está esperando esses ativos caírem para comprar eles e fazendo caixa, eu te mostro nesse vídeo aqui se faz sentido ou não faz você ter uma estratégia aí de caixa e de deixar dinheiro em renda fixa só esperando as promoções da bolsa acontecerem. Assiste lá que tá bem legal. Obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, obrigado pelo like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.